O Brasil News exibe agora trechos da entrevista do advogado Antônio Campos, irmão do ex-presidenciável Eduardo Campos, morto num acidente aéreo em 2014. A família pretende reabrir o inquérito para apurar as causas da tragédia que mudou os rumos da eleição presidencial daquele ano. A entrevista foi concedida à jornalista Laura Campos, da TV Brasil Oeste, nossa afiliada no estado de Mato Grosso. Olá! Advogados são conhecidos por grandes causas ou grandes clientes. No caso do entrevistado de hoje, por ambos os motivos. O músico Chico Science, Ivete Sangalo, Dominguinhos, todos eles já tiveram suas causas defendidas e com êxito por esse jovem talento. São 17 livros publicados que vão do direito à sociologia contemporânea. Nascido numa família de grandes intelectuais e políticos, seu caminho não foi nada fácil. Vivenciou o exílio do avô durante a ditadura, o grande e lendário Miguel Arraes, que por 2 vezes foi governador de Pernambuco e até hoje é uma das maiores lideranças políticas da história do Brasil. Mas a tragédia definitiva atingiu sua família em agosto de 2014. O avião com seu único irmão, o então candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, caiu na cidade de Santos, interior de São Paulo, matando os 7 tripulantes da aeronave. Na época, muito se especulou sobre a causa do acidente, inclusive a real possibilidade de tal sinistro ter sido intencionalmente provocado para vitimar o governador de Pernambuco com campanha em ascensão. Motivos e interesses na morte do ex-ministro de Lula não faltavam. Afinal, Eduardo Campos era uma terceira via bem possível de tornar-se realidade num país já polarizado entre petistas e antipetistas. O fatídico episódio mudou drasticamente o rumo daquelas eleições que culminaram na vitória de Dilma Rousseff, afastada do cargo 2 anos depois por meio de um processo de impeachment. O convidado de hoje é, com certeza, um dos maiores advogados do Brasil, além de jurista, escritor e poeta. E vai pedir a reabertura do inquérito policial que investigou a morte do ex-governador Eduardo Campos e outros companheiros. A busca pela verdade é o que mobiliza a família Campos Arraes. Dr. Antônio Campos é o entrevistado deste programa. Olá, doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Eu confesso que eu estou muito feliz em poder estar conversando com o senhor, uma pessoa tão inteligente, mas principalmente vinda, neto de uma pessoa que eu admiro tanto, que é da família Arraes de Pernambuco. É um prazer, Laura Campos, estar aqui na TV tão prestigiada e uma alegria dar essa entrevista aqui a você. Doutor Antônio, não se nasce advogado, torna-se um. E a boa advocacia não é uma profissão, mas sim um sacerdócio diário e árduo pela busca da justiça. Aqueles que seguem esse nobre caminho abraçam a responsabilidade de defender os direitos e interesses de seus clientes, guiados por princípios éticos e valores intrínsecos à própria essência do ser humano. Há advogados que são conhecidos por grandes causas ou grandes clientes, e o senhor é reconhecido pelos dois. Além de jurista e escritor renomado, também é um dos maiores advogados do país, com uma clientela mais que famosa. Dominguinhos, Ivete Sangalo, Chico Science, nascido em uma das famílias tradicionais, famílias políticas de Pernambuco, por que o senhor resolveu fazer direito? Conta um pouquinho pra gente da sua carreira. Eu nasci escritor, eu nasci entre livros, filho de um escritor, Massimiliano Campos, um grande contista, e me tornei advogado. Eu tive uma inspiração que foi meu padrinho de crisma, Silene Ribeiro, que foi secretário nacional de Justiça de Bertrand Portela, que ao ver no terraço de Silene Ribeiro grandes advogados pernambucanos, como Torquato de Castro, Roberto Magalhães, Murilo Guimarães, entre outros, me inspirou desde cedo a ser advogado. Então foi algo muito decidido desde a minha tenra idade ser advogado. Fui em primeiro lugar em Direito e sou advogado há 32 anos e graças a Deus com a ficha limpa, eu nunca tive uma representação e fui conselheiro federal da OAB, fui uma atividade há 32 anos advogando de forma militante diariamente. Vamos falar um pouquinho do seu avô para a gente começar. Miguel Arraes era uma das raras figuras públicas do país que podia dizer que ele sempre esteve de um lado.
principalmente ao lado do povo. Um dos políticos brasileiros de trajetória tão larga, mas que escolheu estar ao lado do povo humilde, do povo desprotegido, também do povo e, sobretudo, do povo trabalhador e sem terra. Tudo isso, doutor Antônio, contrasta com a paisagem humana dos nossos dias. Arraes era um político culto, de rara formação teórica. Como é que foi a convivência com seu avô? Foi uma convivência muito próxima, até porque nós éramos vizinhos de casa de Arraes, chamavam Dr. Arraes, eu e Eduardo chamavam ele Dr. Arraes. Fui advogado dele e tive muitas conversas, embora jovem, com o Arraes, e com ele muito aprendi. Inclusive, estava com ele no dia que ele foi internado, no quarto dele, e foi quando ele foi internado, e resistiu 3 meses e depois faleceu. Ele foi uma escola, uma grande universidade. Arraes foi um dos políticos de vida mais rica no Brasil, do ponto de vista histórico, pelas circunstâncias da vida dele. Um homem que saiu do Araripe, foi para o Crato, Juazeiro do Norte, foi para o Rio de Janeiro, depois de Recife, Pernambuco, morou 14 anos no exílio na Argélia, um país árabe, viajou o mundo, conheceu da China, Portugal, a Itália, ao que você imaginar no mundo, e depois volta a Pernambuco, é governador, morre deputado federal e conviveu com grandes políticos, com autoridades, com grandes intelectuais, e marcou a história de Pernambuco por mais de 60 anos e deixou toda uma nova geração aí na política de Pernambuco. Doutor Antônio, a Operação Condor é um tema importante na história da América Latina. Ela foi uma aliança entre as ditaduras militares da América do Sul na década de 70 para combater o comunismo e os opositores a esses governos. Essa operação consistia na coleta de informações sobre os opositores e nas ações violentas contra eles. E aí o seu avô, Miguel Arraes, ele foi testemunha viva dessa operação. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco sobre esse fato. Arraes fez um depoimento, inclusive, sobre uma comissão que existiu na Câmara de Deputados, presidida por Miro Teixeira, sobre a Operação Condor. Arraes foi uma testemunha contemporânea da Operação Condor. A Operação Condor, eu preciso explicar um pouco o contexto. Quando Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos, o que foi um pouco um azarão na política, ele decidiu fazer a desmilitarização da América Latina. Havia também a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam com problemas, e começou a desmilitarizar a América Latina. E isso fez com que a extrema-direita na América Latina, alguns generais militares, se reunissem no Uruguai, no Chile, na Argentina, e fizessem a chamada Operação Condor, que era uma operação de eliminação de possíveis pessoas que teriam ascendência após a redemocratização. E ele recebeu um recado do general Hoffman, que era chefe da segurança da Argélia, que 3 pessoas iriam visitá-lo na sua casa. Ele recebeu, e esse pessoal tinha conhecimento contemporâneo da Operação Condor e levou uma lista para ele avisar a várias personalidades que estavam na lista da Operação Condor para serem eliminados. E Arraes contou isso depois perante a Câmara de Deputados e ficou registrado na história, porque a Operação Condor demonstra que a militarização da América Latina e os golpes foi uma política para a América Latina, não só para o Brasil. Aconteceu no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, e a Operação Condor foi quando esses aparelhos de repressão se uniram. Eu tenho um livro sobre a Operação Condor e Arraes, fiz uma representação no Ministério Público Federal, que foi anexada a uma comissão internacional que estuda a Comissão Condor, da Operação Condor. A Argentina foi, inclusive, o primeiro país a condenar várias autoridades, inclusive até Videla, depois, perante o tribunal da Operação Condor, ele faleceu durante o julgamento, não o julgamento propriamente dito, mas durante o período de julgamento, e não chegou a ser julgado. Mas é uma operação extremamente importante na história internacional e na história do Brasil. Sem falar no assassinato de Letelier nos Estados Unidos,
que foi um ministro importante de Salvador Allende, que era amigo do meu avô, e cuja viúva se correspondia também com o meu avô, que foi quando também os Estados Unidos começou a intervir para desativar a Operação Condor, quando começaram a matar também dentro dos Estados Unidos. O senhor falou no início do programa que não nasceu advogado, tornou-se advogado, e é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. O Brasil News volta daqui a pouquinho com a sequência desta entrevista. Até já.